BH, a cidade de cada um. Conceito: Belo Horizonte 2024. Colégio Marconi, Luiz Vilela. Na noite de 13 de dezembro de 1957, uma sexta-feira, subia eu, de uniforme de gala, ao palco do Cine Teatro Capitólio, numa festa de formatura, para receber das mãos das autoridades presentes o meu diploma de conclusão do curso ginasial no Ginásio São José, diploma em pergaminho. Terminava ali um percurso de 8 anos no São José, Colégio dos Padres Estigmatinos, percurso iniciado em 1950 com a minha matrícula aos 7 anos de idade no curso primário, 4 anos de primário mais 4 de secundário, 8 anos no colégio. Na segunda-feira de manhã, fui com papai a uma relojoaria para comprarmos um relógio de pulso, meu presente de formatura, presente que trago até hoje comigo e que comigo já andou por toda parte. Alguns dias depois, na tarde de 31 de dezembro, no quintal de casa, a casa onde nasci, à sombra da velha goiabeira e na companhia de meus pais e de meus irmãos, eu comemorava, com um churrasquinho, os meus 15 anos. Goiabeira, quintal e casa, não precisava dizer, nada disso existe mais. Nem meu pai, nem minha mãe, nem 4 de meus irmãos. Meu pai se foi em 1985, aos 86 anos, e minha mãe em 2010, aos 106. De meus irmãos falarei mais adiante. Papai fazia questão de que os filhos estudassem até o ginásio. Depois do ginásio, ele deixava a critério de cada um continuar os estudos, naturalmente por sua conta, ou não continuar. Todos os filhos optaram por continuar, inclusive eu, o caçula. A rapa do tacho, como o papai gostava de dizer. Assim, já no início de dezembro e antes mesmo da formatura, nossa preocupação em casa era com a próxima etapa de minha carreira estudantil. Não havia em Ituiutaba, cidade então com quase 70 mil habitantes, hoje com mais de 100 mil habitantes, o científico nem o clássico. Era preciso ir para fora. As opções? Belo Horizonte e São Paulo. No meu caso, porém, já estava decidido, com a concordância de todos, a começar pela minha, que eu iria para Belo Horizonte. Por que Belo Horizonte? É simples, porque lá já estudara um de meus irmãos mais velhos, Manuel, fazendo o científico no Colégio Arnaldo e se formando depois em Direito, e onde outro irmão, João Batista, mais novo que Manuel, 4 anos, e mais velho que eu, 6, depois de fazer o científico, no Colégio Santo Antônio, também cursava, na ocasião, Direito. Bem, falando nos irmãos, éramos 6. 7 seríamos, não houvesse o primeiro, José, morrido com 1 ano e meio de idade, de meningite. 4 homens e 2 mulheres. Por ordem de idade, Judite, Manuel, Antônio, João Batista, Edith e Luiz. Antônio se foi em 2008, por insuficiência cardíaca. Batista, em 2021, de Covid. E Judite, de causas naturais, em 2023. Então, somos agora 3, Manuel, Edith e Luiz. Continuando sobre os estudos, Antônio também já se formara em agronomia, em Viçosa, seguindo os passos de nosso pai, o doutor Juquinha, como o papai era conhecido, engenheiro agrônomo, formado pela Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, de Niterói. Judite e Edith, com diferença de idade de 7 anos entre elas, haviam se formado no curso normal. Judite, em Uberlândia, logo depois tornou-se freira, e Edith em Araguari, ambas seguindo os passos de nossa mãe, Aurora, que se formara no mesmo curso, em Uberaba, no Colégio Nossa Senhora das Dores. Pais e filhos, todos formados ou em via de se formar. Se isso naquele tempo já era uma raridade, o que seria hoje? Não estou contando isso por exibicionismo. Estou contando porque acho que é importante contar e que aqui, um livro sobre um colégio, é o lugar certo para fazê-lo. E quanto mais, era uma família em que todos, pais e filhos, foram bons alunos. Não houve um que tomasse bomba ou que, por qualquer outro motivo, tivesse que repetir o ano. Mais ainda, todos, pais e filhos, gostavam muito de ler e cada um tinha sua pequena biblioteca, formada com os livros que comprara ou que ganhara. Em 24 de janeiro de 1965, quando nossos pais completaram 40 anos de união, de feliz união, nós, os filhos,
mandamos confeccionar, para lhes dar de presente, um pequeno quadro em cores suaves e letras góticas, com o título de Gratidão a Deus e a frase Amor, carinho e reconhecimento aos caríssimos pais, Juquinha e Aurora, pelos 6 diplomas colocados nas mãos de seus 6 filhos. Embaixo, cada filho assinou o primeiro nome. Juquinha e Aurora gostaram muito do presente. O quadro foi pendurado numa parede da sala, próximo à porta do quarto do casal, e lá ficou até que no final do ano, papai e mamãe, que, com o casamento dos filhos, vinham achando a casa grande demais para os dois, resolveram, com o nosso apoio, mudar-se para uma casa menor, que haviam recentemente adquirido. É nessa casa que está agora o quadro, e é nela que moro e onde, no momento, escrevo esse livro. Belo Horizonte. Estava então decidida a cidade. E o curso? Científico ou clássico? Na realidade, essa pergunta não chegou a ser feita por mim, pois ainda no ginásio, e diferentemente de meus 3 irmãos que haviam feito o científico, eu já decidira fazer o clássico. Num caderno de rascunho das minhas cartas escritas na época, há o de uma carta de dezembro de 1957, dirigida a Batista, na qual explico a minha escolha. Pretendo fazer o clássico por 2 motivos. O primeiro, porque já deliberei seguir a advocacia. O segundo, pela razão de que tal curso inclui o estudo de filosofia, pelo qual sinto uma atração irresistível. Não segui, como se sabe, a advocacia. Não fiz como Manuel e Batista o curso de Direito. Fiz o curso de Filosofia. Quanto à atração irresistível, eu, naquela época, aos 14 anos, já havia lido As Grandes Correntes da Filosofia, de Pierre Ducasse, boa parte da História da Filosofia, de Will Durant, e das Lecciones Preliminares de Filosofia, de Manuel Garcia Morente, e ainda excertos de alguns filósofos, como Platão e Nietzsche. Bom, e o colégio? Qual colégio? Na mesma carta, mais adiante, eu conto. Aqui em casa opinam Edith e mamãe que devo ir para o colégio estadual. A Estela, esposa de Manuel, natural de Belo Horizonte, é da mesma opinião, ressalvando que no exame de admissão há marmelada. Com marmelada ou não, ficou decidido que seria mesmo o estadual, e eu próprio me encarreguei de escrever ao colégio, pedindo informações sobre o exame de admissão. Escrevi, mas não tive resposta. Isso, porém, não fez diferença, pois um fato novo e inesperado, que teve grande importância para mim, iria alterar o plano traçado. Houve uma notável mudança no acontecimento das coisas. Eu disse em outra carta a Batista, já no mês de janeiro do novo ano: não vou mais estudar no colégio estadual. Trata-se agora de encontrar um novo colégio. E então surge pela primeira vez o nome do Colégio Marconi. O Manuel sugere o Marconi. Entre todos, pela descrição, me parece bonzinho. Na carta seguinte, mais longa, eu conto a causa da mudança no plano. Eu vinha, havia meses, me tratando com um médico, à base de remédios, de hipertireoidismo. Quanta angústia, então, quantas noites de insônia, e o pior de tudo, a constante sensação da morte iminente. Alguns meses depois da carta, eu escrevi num poema dirigindo-me à morte. Até quando serei a caça perseguida, e nunca pega, e nunca abandonada? Como eu não obtivera quase nenhum resultado com o tratamento, achamos, meus pais e eu, que eu deveria consultar outro médico. Então eu consultei. O outro médico pediu-me 2 exames, o de metabolismo basal e um eletrocardiograma. Eu fiz ambos. O primeiro, o de metabolismo, deu quase normal, por causa dos remédios que eu vinha tomando. O segundo não. O eletro deu que o hipertireoidismo estava afetando o meu coração. Em vista disso, conto na carta, o doutor José Zócoli disse que um tratamento seria quase inútil, sendo que a operação seria a solução certa para o meu caso, depois da qual o organismo voltaria aos poucos a funcionar normalmente. Optei pelo segundo. Isso posto, fica decidida a minha ida para o Marconi. Esse dia, da sala de exame, onde eu estava, próximo do consultório, enquanto eu acabava de vestir minha camisa, ouvi o médico dizendo a Edith, que me acompanhara: se o seu irmãozinho não operar, ele não passa dos 18 anos. Assim, nem mais nem menos. A operação seria marcada para fins de fevereiro,
e foi realizada com êxito pelo Dr. Olímpio de Freitas Neto. Cidade, curso e colégio decididos, faltava decidir o local onde eu iria morar. A princípio, seria na república em que morava Batista, ele e mais 7 rapazes, na rua Sergipe. Mas, como então não havia vaga, o que era esperado para breve, eu iria provisoriamente para o apartamento alugado, em que, com mais 2 companheiros, morava um primo meu, de Ituiutaba, estudante de arquitetura. O apartamento era no 8º andar do edifício Vila Rica, na rua São Paulo, no centro da capital. E assim, com tudo então decidido, eu, na manhã do dia 13 de março, no aeroporto de Ituiutaba, depois de ouvir de meus pais as últimas recomendações e de deles me despedir, subia, pela escadinha de metal, ao interior do DC-3 da Real, com destino a Belo Horizonte, em minha primeira viagem de avião. O que não deixava de ser, para mim, um grande acontecimento. 1 hora depois, com 2 escalas, uma em Patos de Minas e a outra em Patrocínio, o avião, com seus possantes e barulhentos motores, pousava no aeroporto da Pampulha. À exceção de 3 dias passados em Uberlândia, quando menino, na companhia de minha mãe e por motivo de saúde, eu nunca deixara Ituiutaba. E, o mais importante, nunca deixara a barra da saia de mamãe, embora eu não fosse, a ninguém lá em casa fora, um menino mimado. Com 15 anos, debilitado ainda pela cirurgia da tireoide, 1 semestre antes eu fizera outra, de amígdalas, cirurgia que só posso chamar de brutal e que me serviu de modelo para uma no conto Meus 8 anos. Foi um começo muito difícil para mim. Na tarde do dia 15, sábado, 2 dias depois da minha chegada, sentei-me à mesa da copa, a única mesa que havia, com um bloco de cartas e minha caneta Parker 51. E então, numa carta a meus pais, despejei o balde das minhas dores. Foram 5 páginas do bloco, nas quais eu falava de tudo, da viagem, do colégio, do apartamento, do lugar onde eu comia, de tudo. Nada ficou de fora, mas o principal era a saudade de casa. Escrita a carta, eu a reli e pensei no impacto que ela poderia ter em meus pais. Então resolvi deixar passar alguns dias e no dia 20, já mais tranquilo, escrevi com base na carta, que conservei comigo, uma outra, mais concisa, menos forte, e a enviei. Devo aqui dizer que, com cuidado e carinho, guardaram meus pais não só essa carta, mas todas as que eu viria a lhes escrever, tendo eu de meu lado, com o meu cuidado e o mesmo carinho, guardado também todas as que deles recebi. Da carta, a seguir, 2 trechos. Estando num meio completamente desconhecido, cercado por um movimento tremendo nas ruas, não sabendo ir nem voltar do colégio sozinho, e outras coisas mais, juntando-se à ardente saudade aí de casa, me transtornaram completamente. Francamente, o começo é horrível, tão horrível que, no segundo dia, pensei em tomar um avião e sumir daqui. Detalhe, havia no final do saguão do edifício, em frente aos elevadores, uma agência de táxi aéreo. No alto da porta, se a carta a meus pais serviu para mitigar minhas dores, ela não foi, porém, bastante para dar-lhes fim. 1 mês depois, já na rua Sergipe, eu, na tentativa de conseguir isso e seguir em frente, comecei um texto, a que dei o título de Vida Nova, Vida Triste. Um jovem desembarcando no aeroporto de Congonhas para começar, em São Paulo, uma vida nova. Reli, não gostei e abandonei o texto. Comecei então outro. Um jovem, já sabem quem, desembarcando no aeroporto da Pampulha. Esse eu concluí. Escrevi o texto sem a intenção de mostrá-lo a ninguém, o que só agora faço, no interesse maior deste livro. Com algumas pequenas correções, lembrando antes que o autor não era nenhum neófito no trato da última flor do Lácio, tendo já nas costas inclusive algumas publicações em jornal, vão aqui alguns trechos. Em nada me agradou o ambiente do colégio. A maioria dos alunos, juventude transviada, filhinhos de papai, etc. Professores bem diferentes dos que eu tivera até então. Irônicos, sarcásticos, alguns carrascos. Foi essa a primeira impressão que eu tive. Fiquei aborrecido.
No outro dia, cheguei atrasado à aula de francês. Empurrei a porta e, ignorando que uma carteira que estava ali se destinava a encostar à porta, tomei-a para sentar-me. Então o professor disse: "Engraçado, eu pus essa carteira aí, foi para o senhor tirar?" Meus colegas riram. Fiquei irritado. Disse apenas que eu ignorava, mas tive ímpeto de dizer outras coisas. O desconhecimento completo da cidade e o trânsito supermovimentado aumentaram meu aborrecimento e a minha tristeza. E a saudade de casa? No segundo dia houve momentos em que pensei em tomar um avião e adeus Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, imaginava com que cara chegaria a Ituiutaba. Eu, que enfrentara recentemente, com ânimo e coragem, uma temida operação, iria agora fugir às dificuldades que surgiam? A vida é combate, que os fracos abate. Minha atitude seria a de um fraco, a de um covarde. E fiquei, triste e saudoso. De vez em quando ainda me assaltava a velha ideia, mas ela num instante evanescia. 4 dias depois, tirei uma nota péssima em inglês. Fiquei apavorado. Com um acúmulo de matérias, tive que estudar dobrado, e surgiram as preocupações me fustigando o dia inteiro e à noite. Horrível. Só conseguia dormir depois de meia-noite, prostrado. De manhã, acordava em sobressalto, e a barulhada de carros na rua e os sinos de uma capela acabavam com os meus nervos. Resumia-se nisso a minha vida diária. Um definhamento contínuo. Falava pouco. O sorriso se tornara raro em minha boca. Quando ria, era forçado. Às vezes, era tamanha a minha depressão que eu sentia vontade de me isolar no quarto e chorar horas seguidas. De saudade? De nervosismo? De tristeza? Eu nem mais sabia de quê. Resultado ou não da tentativa, e de outras conjuntamente, é claro, no início de junho pude, com orgulho e muita satisfação, dar a meus pais, numa carta, a notícia de que eu, no colégio, tirara o primeiro lugar. Já tenho a dizer que a minha média em maio foi a maior e única de toda a classe. Escrevi. E a seguir citava as notas, começando por uma ovelha negra, a nota de francês. 2,5. Falarei depois sobre ela. As outras notas. Inglês, 10. Matemática, 10. História, 10. Geografia, 10. Não havia, não me lembro mais por que, as notas de português, latim e espanhol. Em outra carta, no começo de agosto, mais uma boa notícia. De regresso das férias, conto que fui ao colégio para ver as notas das provas semestrais e lá constatei que o primeiro lugar coube novamente a mim. Não obstante, e curiosamente, no mesmo dia da carta, eu datilografei a limpo, com uma série de alterações, o texto Vida Nova, Vida Triste, captando meu estado de espírito naqueles dias. E algum tempo depois, mexi nele também. É assim, a cabeça de um escritor nunca sossega. A seguir, 2 pequenos trechos do texto em sua última forma, que mudou para a terceira pessoa a primeira pessoa do singular. Tudo o aborrece. As ruas, as casas, o clima, o cafezinho da manhã, os estudos, as pessoas, esse torvelinho de pessoas pelas avenidas. Deitado, ele vai desenterrando da memória os vivos e trazendo-os para o quarto, na escuridão, e conversa com os entes queridos e distantes, e ri com eles até as gargalhadas. Os estranhos que estão perto, dormindo ou acordados, não ouvem esse diálogo dos corações. O texto termina com uma frase de Chateaubriand, extraída de uma lição do meu livro de francês no colégio. J'aurais voulu être sous les ailes. Eu queria estar sobre suas asas. Com meu gosto por desenho e alguma habilidade em desenhar, fiz, com tinta nanquim, no alto e no canto da página, uma ilustração. Um homem, com ar tristonho, à janela, e pássaros voando no céu. E o texto, Vida Nova, Vida Triste, meses depois de escrito e depois de tantas alterações, ganhou então um novo título, que se casava à perfeição com o antigo. Pássaros, sois felizes. Minhas aulas eram de manhã. Eu saía de casa, descia a Sergipe e ia até a Amazonas, onde, em frente à galeria do edifício Dantes, ficava o ponto de partida e de chegada do ônibus Barroca.
Eu pegava a fila, entrava no ônibus e alguns minutos depois saltava, num ponto antes da Contorno, a rua do colégio. Com o tempo já mais quente, eu às vezes ia direto ao colégio, a pé. Subia a Aimorés, atravessava João Pinheiro e depois a Bahia. Descia, atravessava Espírito Santo, pegava a Álvares Cabral e por ela seguia até as cercanias do colégio, acabando de chegar. Numa carta a meus pais, escrita em agosto, eu, com algum humor e algum exagero também, conto: estou indo a pé para o Marconi. É muita coisa. 1.400 metros. Bastante cansativo, segundo as estatísticas. As estatísticas são os calos d'água, numa média de 2 por semana, mas salutar também. As ruas eram tranquilas, com poucas pessoas passando àquela hora, poucos carros e só uma ou outra moto, coisa hoje impossível até de imaginar. As casas, com seus moradores, pareciam ainda dormir. Casas sem muros altos, sem grades, sem cercas elétricas, sem portões eletrônicos, sem câmeras. Eram casas, não fortalezas. Chegando ao colégio, eu entrava pelo grande portão lateral, de lata, que dava para o pátio. O pátio era bem grande, afinal, o colégio ocupava um quarteirão inteiro. Havia nele uma quadra de esportes coberta, um campinho de futebol e, num espaço de acesso restrito, uma piscina. O portão permanecia aberto durante todo o horário das aulas, o mesmo acontecendo na frente com o pequeno portão da calçada e no alto da escadaria com a grande porta de metal e vidro que dava para o saguão. Num canto do saguão, sobre um pedestal, estava um troféu conquistado pelo colégio no Maresta, tradicional competição esportiva entre ele e o estadual. Dessa forma, podia o aluno chegar e sair à hora que quisesse, sem dar de cara com aquele tradicional porteiro mal encarado de algumas histórias reais ou de algumas histórias de ficção. A rigor, nenhum porteiro propriamente dito o colégio tinha. Tinha um zelador, que olhava por tudo, o Poeira, um senhor simples, caladão, mas simpático, auxiliado por outro, mais velho, o Sô João. Obviamente, não podia o aluno, em relação às aulas, fazer o mesmo, ou seja, chegar e sair à hora que quisesse. Tudo isso, e o mais sob o comando do nosso diretor, Geraldo Jacinto Dutra, o Dutra, e seu fiel escudeiro, o secretário Gomes, os dois, do traje ao trato, sem nenhuma formalidade. A secretaria ficava à esquerda de quem entrava no saguão. À direita ficava a sala dos professores. Não usávamos uniforme, considerável novidade para quem ao longo de 8 anos viera envergando diariamente uma túnica e uma calça de brim-caque com uma camisa branca, o uniforme do São José. Outra novidade, não tínhamos caderneta, a tradicional caderneta escolar. As notas das provas e a classificação dos alunos eram expostas num quadro que ficava numa das paredes do saguão. Na volta do colégio, meio cansado das aulas e com fome, eu não repetia o trajeto da vinda. Eu ia até a esquina da Contorno com a Amazonas e lá pegava o Barroca, descendo no ponto final. Atravessava a galeria e, na Tamoios, pegava o Lotação São Pedro, que me deixava no ponto em frente ao prédio de 3 andares onde eu morava. Mas às vezes também, se o cansaço e a fome não fossem muito, eu ia a pé. Depois da Tamoios, cortava pela Alameda da Igreja São José, subia Espírito Santo até a Goitacazes, descia, atravessava a Bahia e pegava a Goiás, atravessava a João Pinheiro e continuava pela Goiás até a Guajajaras, que eu atravessava, pegando então a Sergipe e subindo até a esquina de Aimorés. A quem interessar possa, foram esses, pela manhã, durante aqueles 3 anos de colégio, os meus trajetos em Curral del Rei. Como ninguém é de ferro, especialmente um jovem estudante de 15 anos, eu, de vez em quando, na volta do colégio, ia com algum colega ao Palácio do Chope, quase ao lado da galeria. Sentado ao balcão, num banquinho de madeira, tomava um chope, ou mais de um, e comia uns bolinhos de feijão. De palácio não tinha nada o local, mas o chope era digno dos reis. Quanto aos bolinhos, esses eu já não direi que eram dignos dos reis. Esses eram dignos dos deuses,
Que bolinhos! Eu nunca tinha comido bolinho de feijão. E depois, iguais àqueles, eu nunca mais comi. Sinto até hoje, na boca, o seu gostinho. Outra boa lembrança da época é o espaguete à bolonhesa que nós, estudantes de fora e dependentes da mesada paterna, íamos aos domingos, à noite, comer no restaurante Capri, sentados naturalmente ao balcão nos banquinhos. Acompanhava o prato um copo de vinho tinto, vinho comum, de garrafão, mas que bebíamos com o maior prazer. Quem fundou o Marconi? Quando foi o Marconi fundado? Sempre interessado em saber das coisas, eu, estranhamente, nunca fiz essas perguntas quando estava no colégio, nem depois. Só vinha a fazê-las agora, quando comecei a escrever este livro. Fiquei então sabendo, pelo que li, que o Marconi foi fundado em 1937 por um grupo de italianos ligados ao movimento integralista e simpatizantes do fascismo. Projetado pelo arquiteto Luis Signorelli, o prédio, construído com materiais nobres e em Art Deco, simularia uma águia, símbolo do fascismo, uma águia com as asas abertas, formando um M, homenagem a Marconi, o inventor, e também a Mussolini. Durante a Segunda Guerra, a cabeça da águia, na entrada do prédio, foi destruída por opositores do fascismo, permanecendo então, obviamente, o corpo e as asas da águia, mas não mais como homenagem a Mussolini, somente a Marconi. Fiquei sabendo também que antes e depois do período em que lá estudei, o colégio teve uma história bastante conturbada em relação ao seu ensino e à sua propriedade. Em 1972, foi ele municipalizado, passando a se chamar Colégio Municipal Marconi, ocasião em que teve o seu prédio tombado. Em 2009, outra mudança no nome. Por lei, o colégio passou a ser, e até hoje é, a Escola Municipal Marconi. De todas essas informações, uma, em particular, me tocou: a referência ao integralismo. Por quê? Porque papai era integralista, mas, diga-se logo, sem nenhuma simpatia pelo fascismo. Embora não fosse ele um político, tinha papai alguma participação na política da cidade. Foi por 2 vezes vereador e 1 vez vice-prefeito. Não sei quando ele se ligou ao PRP, Partido de Representação Popular, que tinha como chefe Plínio Salgado. Calculo que nos fins da década de 1940 e penso que foi o lema do partido: Deus, Pátria e Família, o que mais o atraiu na sua condição de católico. Papai, quando jovem, foi aluno dos padres salesianos em Cachoeira do Campo e depois em Lorena. Foi também pensionista deles em Niterói, no Colégio Santa Rosa, enquanto cursava a universidade. Ainda moço, aos 25 anos, criou, com alguns companheiros, em Ituiutaba, a Sociedade de São Vicente de Paulo, até hoje atuante. Além do lema do partido, o que também, sem dúvida, atraiu papai, foi a oposição ideológica do integralismo ao comunismo, no que o integralismo se irmanava com a Igreja Católica. Lembro-me de um cartão colorido, numa das gavetas de sua escrivaninha, dado a ele por alguém. Era um cartão muito expressivo sobre os comunistas. Da legenda eu não me recordo. Recordo-me da imagem: 2 mãos partindo ao meio um crucifixo, e dele jorrando sangue. Era a época do popular Comunista Come Criancinha. A propósito, um livro que havia na estante de papai era o Escolhi a Liberdade, de Viktor Kravchenko, na tradução brasileira. Verdadeiro líbelo contra o regime soviético, o livro foi um dos grandes best-sellers daqueles anos de Guerra Fria. Era um tijolo de 500 páginas. E não é que o garoto de 13 anos, em sua insaciável curiosidade intelectual, querendo saber sobre o comunismo, resolveu enfrentá-lo? Pois enfrentou e foi até o fim. 10 anos depois, em abril de 1966, por ocasião da morte de Kravchenko, de suicídio, noticiada pelos jornais, o garoto, então já um rapaz de 23 anos, relembrou num diário a sua proeza e comentou: dessa leitura, hoje só resta nítida a lembrança de uma cena contada nas primeiras páginas do livro, quando o autor, ainda menino,
lê à noite para a avó uma novela russa e, ao aproximar-se dela, descobre que ela está morta. Minha digressão não termina aqui, tem mais, com a história tecendo suas teias e tramas tantas vezes surpreendentes. Em 24 de junho, aniversário de Batista, por volta do meio-dia, chega para ele um telegrama. Leu e então, com uma expressão tensa no rosto, leu em voz alta para mim. Juquinha muito mal. Venham urgente. Aurora. Foi um choque, um tremendo choque para nós. Não conseguimos nem mesmo imaginar o que poderia ter acontecido. Papai, então com 59 anos, era um homem sadio, eu nunca o vira doente, e estava em plena atividade. O que teria sido? É importante lembrar que não tínhamos telefone na República, o que tornava tudo mais difícil. E o celular, é claro, longe estava ainda de ser inventado. Um complicador. Eu tinha, marcada para o dia seguinte no colégio, uma prova semestral de matemática. E aí, deixaria de fazer a prova? Mesmo que nós dois assim decidíssemos, a grande questão era: encontraríamos passagem no voo para Ituiutaba? Depois de muito conversar, decidimos, de comum acordo, que Batista iria, se encontrasse passagem, e eu ficaria para fazer a prova. Em seguida, iria também. Com muita sorte, Batista encontrou passagem e naquele dia mesmo foi, situando na época a ação, para Ituiutaba. Eu fiquei, e na manhã do dia seguinte, sem mais notícias de casa, com o coração opresso e sem ninguém com quem dividir minha angústia, fui fazer a prova. No outro dia, viajei para Ituiutaba. Não resisto a contar que quando, em agosto, voltei das férias e fui ao colégio ver minhas notas nas provas semestrais, constatei não só que o primeiro lugar coubera novamente a mim, como já contei aqui, mas também que em matemática, matéria que não era nem nunca fora o meu forte, e naquela circunstância eu havia tirado 10. Bem, meu pai tivera um derrame cerebral e fora, depois de alguns dias, desenganado pelo médico. Doutor José Zócoli, o mesmo que um semestre antes me atendera. A senhora pode chamar os filhos, dissera ele à mamãe. Ela então chamou. Em casa, ficamos esperando pelo pior. Felizmente, o pior não aconteceu. Papai melhorou, mas seu estado era ainda bem preocupante. Domingo, 29 de junho. À tarde, o Brasil jogaria com a Suécia, disputando a final da Copa do Mundo. Papai havia piorado e o médico, sempre taxativo, disse que se dentro de determinado prazo ele urinasse, estaria fora de perigo. Se não urinasse, não havia mais o que fazer. Apesar da situação, deixar de escutar o jogo seria para nós filhos, como para qualquer outra pessoa, bem difícil. Mamãe sentiu nosso drama e não só pediu que escutássemos, como insistiu que o fizéssemos. Não tínhamos ainda televisão. Além do grande rádio de papai, um Telefunken, que ficava em seu escritório e hoje está comigo, havia um rádio menor. Ninguém tinha o de pilha, mais rústico, mas que dava bem para ouvir o jogo. Para evitar qualquer barulho, levamos o rádio para fora, para a casinha de despejo, e fomos de coração partido escutar o jogo. Quase 2 horas depois, quando a partida já se aproximava do final e lá fora na rua os foguetes estouravam, mamãe, da porta da cozinha, que ficava alguns degraus acima de onde estávamos, nos chamou. De lá, com o rosto estampando um sorriso de alegria, ergueu para vermos um frasco de vidro, daqueles de soro, com mais da metade de urina, cena que lembro com total nitidez e que ainda agora, mais de 60 anos depois, faz os meus olhos umedecerem. Brasil campeão mundial de futebol e papai fora de perigo. O que mais naquele domingo poderíamos desejar? Mas por que conto tudo isso? Para chegar a outro fato, reatando agora as coisas. Estava marcado para Ituiutaba, no final de julho, um importante comício do PRP, com a vinda de correligionários de várias cidades, um dos quais inclusive ficaria, como de fato ficou, hospedado lá em casa. E, o mais importante, a vinda do chefe. Sim, a vinda de Plínio Salgado, então candidato a deputado federal pelo Paraná, eleito no ano seguinte e depois reeleito. Plínio realmente veio, e na noite do comício, poucas horas antes, ele, num gesto de cordialidade, foi à nossa casa visitar papai.
Plínio sentou-se ao lado da cama. Em outra cadeira eu também me sentei e fiquei acompanhando e intermediando a conversa dos dois, dada a dificuldade em que papai ainda se achava de falar, decorrente do derrame. Foi um encontro singelo e bonito. Quanto a Plínio, para resumir, mostrou-se uma pessoa simples, com toda a sua carga histórica na política brasileira daquelas últimas décadas, e também literária, autor que era de alguns livros de literatura. Não fui ao comício. Um dos nossos 2 jornais, o Correio do Pontal, o comentou de forma entusiástica e com a linguagem hiperbólica típica de um jornal do interior, ressaltando, naturalmente, a participação de Plínio. Plínio Salgado evangelizou a enorme assistência, que bebia sofregamente as suas valorosas palavras, descrevendo a sua vida de lutas heróicas, ora no charco da politicagem aterradora, ora nos palácios das senhorias governamentais e ora na velha Lisboa, lá no romântico Portugal. Fim da história? Não, ainda não, mas ele se aproxima e merece um capítulo especial. Vamos a ele. Em outubro de 1957, o jornal A Marcha, órgão oficial do PRP e que papai assinava, publicou um violento artigo contra Gustavo Corsão por causa de uma crônica dele, Noitada Integralista, no Diário de Notícias. Corsão era, na época, um dos autores que eu mais lia e de que eu mais gostava. De A Descoberta do Outro a Lições de Abismo, cheguei a ler e a ter todos os livros que ele até então publicara, e os demais que nos anos seguintes viria a publicar. Outros 2 autores que eu também li muito e que, como Corsão, eram considerados pelo jornal integralista como inimigos de Deus e da pátria, foram Tristão de Ataíde e Jacques Maritain, este uma espécie de ídolo dos 2 brasileiros. Em 1959, Tristão, ou seja, Alceu de Amoroso Lima, foi a Belo Horizonte fazer uma palestra, A Tarefa da Nova Geração. Eu fui vê-la. No final, aproximei-me da mesa e pedi ao Dr. Alceu, como Tristão era chamado, que autografasse para mim o seu livro Quadro Sintético da Literatura Brasileira. Ele me atendeu prontamente e com muita simpatia. Voltando à marcha, fiquei indignado com o ataque do jornal e extravasei minha indignação num longo artigo de 2 páginas datilografadas com o título de Em Defesa de Gustavo Corsão. Eu não tinha intenção de publicá-lo. Escrevi o artigo para mim mesmo, como um desabafo. Nele, entre outras coisas, eu dizia: todas as acusações contra Gustavo Corsão têm 3 pontos em comum: a mentira, a tolice e a calúnia. Interessado então em conhecer mais o integralismo, passei a ler sobre ele tudo o que podia: livros, revistas, jornais, tudo. Em janeiro de 1958, como que para organizar minhas ideias a respeito, escrevi um pequeno estudo crítico, intitulado Integralismo, Doutrina Totalitária. Os capítulos: o integralismo e os partidos, o integralismo e o sufrágio universal, o integralismo e o fascismo-nazismo, o integralismo e o nacionalismo, o integralismo e a democracia, o integralismo e o cristianismo. Datilografei tudo a limpo e guardei o estudo. Guardado está ele até hoje em meus arquivos. Menos de um mês depois, em fevereiro, por ocasião de um momento delicado na vida política do país, com ameaças à liberdade de imprensa, a Associação Brasileira de Imprensa lançou então a Campanha Nacional pela Liberdade de Rádio e de Televisão. Escrevi um artigo intitulado O Integralismo e o Governo. O final do artigo: eis porque os aplausos do integralismo ao governo Kubitschek vieram acentuar suas ideias totalitárias. Vieram, sobretudo, solidificar a nossa firme convicção de que, se algum dia vier a ser estabelecido em nossa pátria o Estado totalitário dos integralistas, denominado Estado Integral, a primeira bandeira da vitória a ser arvorada será a da morte da liberdade. Que novamente menos de um mês depois estivesse eu, na continuação de meus estudos, me matriculando num colégio criado pelos integralistas, o que eu não sabia, e como já contei aqui, só vinha a saber há pouco tempo. Dá até para rir, né? De qualquer forma, mesmo que eu soubesse, isso não iria alterar as coisas.
Eu não ia deixar de estudar no colégio. Agora, quando poderia eu imaginar que poucos meses depois daquele homem, várias vezes mencionado em meu estudo e suas ideias tão fortemente criticadas, quando poderia eu imaginar que ele estaria em carne e osso na minha cidade? Na minha cidade? Estaria em carne e osso na minha casa. Estaria no quarto de meu pai, a poucos passos do meu quarto, onde eu escrevera tudo aquilo, e eu estaria sentado a seu lado, conversando amigavelmente com ele. Pois é, repito, teias e tramas tantas vezes surpreendentes. Bem, mas voltemos ao colégio. Falemos agora de seus professores, dos que foram os meus professores. Padre Cecílio. Padre Cecílio era um dos 2 professores de português, porque 2 eu não sabia, nem fiquei depois sabendo. Dentuço, de feições simiescas, não era ele, convenhamos, uma pessoa simpática, não só fisicamente, espiritualmente também. Além disso, tinha algumas atitudes que não combinavam com a sua condição de professor, nem com a de sacerdote, e nem mesmo, se é preciso acrescentar, com a de uma pessoa minimamente civilizada. Eram atitudes que só poderíamos chamar de bizarras. Por exemplo, um dia, numa pausa da aula, nos contou, não me lembro mais a propósito de que, ter ganhado de presente um par de meias. Até aí, nada demais. Qualquer um gosta de contar esse tipo de coisa. Acontece que, ato contínuo, para espanto nosso, ele, girando para a esquerda o corpo, jogou com impressionante agilidade a perna direita para cima da mesa. Não é por cima não, é para cima mesmo, é sobre a mesa. Arregaçou então a batina e nos mostrou a meia, de nylon, preta, como seus sapatos, e a sua batina. Aqui, disse ele, com uma expressão séria, passando a mão na meia, alisando-a, quase que numa carícia. O que acham? Já viram uma coisa assim em alguma escola? Eu nunca tinha visto. Quanto ao ensino propriamente dito, ninguém melhor para falar sobre ele do que um dos alunos. E um dos alunos falou. Numa carta aos pais, disse o aluno, tenho 2 professores horríveis, um de português e o outro de inglês. O de português, Padre Cecílio, que é muito enjoado, mandou-nos formar uma antologia, copiar 5 trechos de prosa e 5 de poesia. Uma das poesias deu 16 páginas manuscritas. Durante a Semana Santa, eu ficava de manhã à noite copiando. Tive até cãibra no braço direito. Ainda mais, tínhamos que procurar os livros nas bibliotecas. Exige ele que se leve o dicionário de português na aula. A senhora calcula, a gente em pé, no ônibus lotado, passando mal e carregando um dicionário daquela grossura. Chego ao colégio quase desmontando. E não parou aí. Para o mês de maio, temos que ler 4 livros de autores nacionais, saber o enredo e fazer a crítica. 4 livros em um mês. Com mais 7 matérias para estudar. Os 4 livros eram Iracema, Yaya Garcia, O Cortiço e Urupês. Por que 4 livros? Eu pensei na ocasião. E por que aqueles 4 e não outros? Mas, por que 3 autores da mesma época, Alencar, Machado e Azevedo, e um só, Lobato, de outra época? Por que 3 romances e um único livro de contos? Por que Yaya Garcia e não um dos melhores romances de Machado, como Brás Cubas e Quincas Borba? E por que, se cabia esta última pergunta, por que, entre os autores indicados, nenhum nosso, mineiro? Nada, em nenhum momento, nos foi explicado pelo professor. Que fosse a classe toda ignorante em matéria de literatura brasileira, não era motivo para ele não explicar. Ao contrário, era motivo para ele explicar. Não era essa a sua função? Não era para isso que estava ali? Tem mais. Em outra carta, esta dirigida à sua irmã, conta o aluno. Edith, agradeço-lhe as palavras de estímulo. Necessito muito delas. Há dias em que fico desanimado com os estudos, não somente pelo aperto, mas também pelos certos fatos, como, por exemplo, na aula de português sábado. O padre Cecílio, o tal que eu já havia mencionado em minha última carta, fez a arguição de uma matéria que nem havia acabado de explicar. Chamou alguns alunos para serem arguidos, concedendo-lhes a liberdade de recusar, sem qualquer punição. Recusaram, com exceção de um. No entanto, quando chegou minha vez, não houve a oportunidade de recusar. Se eu o fizesse, ganharia 0. Preferi tirar uma nota má do que 0.
Voltei do colégio aborrecido com essa injustiça. Um ponto a favor de Padre Cecílio é que ele, assim como os padres que tinham sido meus professores no ginásio, nunca usou de sua condição de sacerdote para nos doutrinar. Lembro-me só de uma vez que ele falou em religião. Disse ele, a certa altura, numa aula: a pior coisa que pode acontecer a um homem é ele perder a fé. A frase me ficou gravada na memória e, por ironia, perder a fé foi exatamente o que nos anos seguintes da minha adolescência veio a acontecer comigo. A pior coisa? Por algum tempo me pareceu ser mesmo. A pior. Ou quase. Mas depois, pelos anos afora e até hoje, não. Talvez tenha sido até uma das melhores coisas. Talvez a melhor. Mas isso já é outra história, e não é aqui o lugar para contá-la. Numa das primeiras aulas de francês, o professor, Marcel Debrau, ao entrar na sala, empurrou com alguma força a porta. A porta bateu numa carteira que estava próxima, e a carteira tombou, batendo com estrondo no chão. Símbolo do Marconi, disse o professor, sem se deter, seguindo para a mesa, enquanto um aluno espontaneamente catava a carteira, sem receber de volta sequer um obrigado. Não creio que o comentário tenha impressionado os alunos, não mais que o estrondo da carteira. De madeira maciça, as carteiras eram pesadas, embora por sua estrutura, meio fáceis de tombar. Símbolo do Marconi por quê? Eu pensei. Decadência? Estava o colégio em decadência? Bom, mas não disse o professor, nem nada lhe foi perguntado. Suíno e calvinista, trazia ele na lapela um distintivo religioso. Debrau era um professor exigente e competente. Com ele, só não aprendia quem não queria ou fosse muito burro. Como pessoa, era meio ranheta, e eu mesmo, como já contei aqui, fui vítima de sua ranhetice. Isso, porém, não o impedia de ser respeitado e mesmo querido pelos alunos. Eu, inclusive. Mais tarde, em 1994, Debrau recebeu da Prefeitura de Belo Horizonte o título de cidadão honorário de Belo Horizonte, pelos relevantes serviços prestados à comunidade belo-horizontina. Na primeira prova escrita que fizemos, de um ditado, eu, que no ginásio fora sempre um bom aluno de francês e que já andava lendo no original, Gide, Moreau, Sartre, Camus, tirei 5,5. Fiquei perplexo. Só não foi a pior nota até então da minha carreira estudantil, porque eu havia, pouco antes, tirado 2,5 em inglês. Mas essa nota fora numa arguição oral, o que para mim era bem diferente. Eu não perdia por esperar. No mês seguinte, em novo ditado, o francês, com inveja do inglês, me pegou. Passe o verbo. Também exatamente um 2,5. Sim, senhor, foi assim. Por que notas tão baixas? Por que eu não entendi na hora. A explicação eu viria a ter depois. Era por causa do método de correção do professor. Método, digamos, de uma precisão suíça, numa escala invertida de 10 a 1. Cada erro de letra valia um ponto negativo, e cada erro de acento, meio ponto. Podia então acontecer o absurdo de um aluno tirar 0 na prova e ainda ficar devendo pontos negativos. Além da origem europeia, Debrau se destacava também por ensinar a matéria com base num livro de sua autoria, Le Français au deuxième cycle. O livro se constituía da reprodução de 1 ou 2 páginas de prosa ou poesia de autores clássicos da literatura francesa, Renan, Musset, Flaubert e tantos outros mais, seguidas de exercícios de interpretação e de gramática. Com o meu interesse, e mais do que interesse, a minha paixão pela literatura francesa, cheguei a saber de cor vários trechos dos textos, e até hoje às vezes os repito para mim mesmo, por simples prazer, como quem cantarola uma canção. Um exemplo é o belo poema de Lamartine, Le Vallon, que assim começa: Lassé de tout, même de l'espérance. Mineiro até a medula dos ossos, comentou sobre Salles o português Antônio Cirurgião, seu ex-aluno na Universidade de Wisconsin, num longo e interessante artigo intitulado Antônio Salles Filho, Brasileiro das Arábias, publicado em 2019 na revista eletrônica Malomil. Não, nem até a medula dos ossos, nem de qualquer outra forma. Salles, meu outro professor de português, não era mineiro. Eu também pensava que fosse, até que, tempos depois do colégio, fiquei sabendo que não, que ele era goiano,
nascido em Catalão. E aí fiquei sabendo também a data de seu nascimento, 1929. Tinha ele, portanto, em 1958, 29 anos. Era, assim, um dos nossos mais novos professores, se não o mais novo. De boa estatura, bonitão, olhos azuis e sorriso irônico, Salles distinguia-se dos demais professores não só pela idade e pela aparência física, mas também pela roupa. Diferentemente deles, todos de terno e gravata, terno azul marinho, marrom, bege, cinza, Salles usava um blazer claro, de um branco fosco. Como alguns outros professores, fumava na sala de aula, o que era então comum e hoje é impensável. Parece-me que estou vendo-o, neste instante mesmo, lá na frente da sala, com a mão esquerda segurando o livro, aberto, e a direita cadenciando, enquanto andava de um lado para o outro, lendo para nós, em voz alta, o poema Cântico do Calvário, de Fagundes Varela. Correi, correi, ó, lágrimas saudosas. Mas não foi sobre o poeta que ele nos deu uma tarefa a cumprir, foi sobre Machado. A tarefa, ler o Memorial de Aires, anotar todos os verbos de memória e depois classificá-los gramaticalmente. Comprei o livro e o li pela primeira vez. Gostei muito. Poucos livros me deram uma impressão tão funda de tristeza, o que, por sinal, batia com o meu estado de espírito na ocasião. Quanto à tarefa, anotei 100 frases. Isso mesmo, 100. De antigas como esqueceu-me dizer e lembrou-me subir, a outras que pareciam atuais. Para a classificação, tive de estudar regência verbal, o que fiz nos livros, relacionados no fim do trabalho, de Carlos Góes, Francisco Fernandes, Arthur de Almeida Torres, Napoleão Mendes de Almeida e Rocha Lima. Um time de primeira, como se vê. Intitulado por mim de Verbos de Memória, o trabalho me deu um trabalhão. Ele ocupou quase 30 páginas de um caderno que até hoje conservo, mas, por incrível que pareça, eu gostei de fazê-lo. Mais até, eu acrescentei por minha conta 2 capítulos. Algumas construções usadas por Machado de Assis, como era seu costume dele, e não me referiu, e algumas tiradas machadianas, como não há alegria pública que valha uma boa alegria particular, e os costumes e instituições, tudo perece. Agora, o que de nós, adolescentes imberbes, eu já tinha barba, o que de nós queria Salles com aquele trabalho? Não sei. Ele não disse, e era difícil imaginar a intenção de alguém que, segundo me contaram na época, se divertia vertendo para o latim marchinhas de carnaval. Salles, no colégio, era professor também de latim, mas de outra turma. Para aumentar a estranheza de tudo, Salles não nos cobrou a apresentação do trabalho, nada mais disse sobre ele. Falando em imaginar, fico imaginando um professor de português que atualmente pedisse aos alunos trabalho semelhante. Seria massacrado por eles. Não só por eles, seria massacrado pelos colegas também, pela direção da escola, pelos pais dos alunos e sabe-se lá por quem mais. Pedir simplesmente aos alunos que lessem um memorial já me parece que seria hoje algo impossível. Depois do colégio, teve Salles, na década de 1960, brilhante trajetória acadêmica. Passou pelas universidades de Estrasburgo e Toulouse, na França, e depois, nos Estados Unidos, pelas universidades de Nebraska e Wisconsin. Antônio Cirurgião, no referido artigo, comenta: dotado de uma memória prodigiosa, de uma formação clássica humanística, filológica e linguística e de dotes docentes fora do lugar, as aulas dele sobre filologia romântica, sobre linguística e também sobre literatura brasileira eram um verdadeiro espetáculo. E conta a seguir algumas divertidas passagens do mestre, que era de tal maneira único e peculiar e genuíno e excêntrico. Uma delas, segunda-feira, logo ao entrar na sala de aula, Salles avisa: se eu cair durante a aula, não se preocupem comigo, não estou doente, estou de ressaca, com a grande bebedeira que apanhei esse final de semana. De volta ao Brasil, Salles se vinculou à Universidade de Brasília. Tardiamente, e por insistência de amigos como Celso Cunha, defendeu, em 1976, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sua tese de doutorado, que depois transformou em livro, publicado em 1980, sob o título de A Negação em Vila dos Confins.
E para minha surpresa, vim a saber há pouco tempo que ele escrevera alguns contos, tendo até de um deles, A Morte do Pai, sido feito um curta-metragem. Mas nenhuma surpresa foi tão grande, tão surpreendente, com perdão da redundância, quanto saber que aquele sujeito charmoso, tão inteligente e tão irônico, se tornara um monge. Sim, senhor, monge beneditino. Salles era agora o Dom Antão Salles, OSB. E soube mais, que ele já fora seminarista. Pois é. E aí vim, de maneira puramente casual, a saber também que Salles, Dom Antão Salles, já se fora, em 2002, e estava sepultado num mosteiro, em Ponta Grossa, o Mosteiro da Ressurreição. Então, depois disso, em novembro de 2014, numa ida minha a Ponta Grossa, para um bate-papo com alunos da Universidade Estadual, eu fiz questão de visitar o mosteiro. Levado de carro por 2 amigos, lá fui. Era uma tarde de céu encoberto, anunciando chuva. O mosteiro ficava num local afastado da rodovia, um local silencioso, com construções simples e, no fundo, uma área com muitas árvores. Um pequeno bosque. Pouco antes dele havia um cercadinho, gramado e com algumas flores. Nele, fincadas no chão, 3 pequenas lápides de metal. Uma delas era de Dom Antão. Fiquei ali, de pé, no gramado, sob o qual jaziam os restos mortais de meu antigo e admirado mestre. Olhando para a lápide, quando alguns pingos ligeiros de chuva começaram a cair, compondo aquele cenário de recordação e de saudade. Mas volto ao Marconi e a 1958. Falando de Salles, eu não poderia encerrar este capítulo sem contar o que, ao vivo ou por escrito, já contei em entrevistas e depoimentos sobre os meus começos como escritor. Na prova escrita de fim de ano, Salles pediu que escrevêssemos uma redação, com tema livre. Eu escrevi um pequeno conto. As provas corrigidas não nos foram entregues, mas é claro que me lembro perfeitamente do que eu escrevi. Uma professora, na sala de aula, descreve, com tintas sombrias, os males causados pelo fumo, e um dos alunos fica impressionado. Um dia, numa festinha, ele depara com a professora fumando tranquilamente o seu cigarrinho. Alguns dias depois, estamos todos os alunos reunidos numa sala de aula para a prova oral. Entra Salles, nos cumprimenta e senta-se à mesa. Pega o diário de classe e abre. De repente, ergue o rosto, relanceia os olhos pela sala e pergunta: quem é o Luiz Junqueira Vilela? Alguns rostos se voltam para trás onde eu estava, sentado na última carteira. Assustado, com o coração disparando, levanta o indicador. Salles: vá embora, você não precisa fazer prova não. Eu te dei 10 na prova escrita e vou te dar 10 aqui também na prova oral. Sua redação está um colosso. Há anos eu não leio uma redação como a sua. Vai embora. Eu me levantei sob o olhar de pasmo e admiração dos colegas e então, sorrindo e sem saber o que dizer, saí da sala, atravessei o corredor e o saguão, desci a escadaria e fui embora para casa. Quase sem ver, como um autômato. Aquele momento foi para mim o mais importante do curso, e digo hoje, um dos mais importantes de toda a minha vida. A propósito, devo lembrar aqui, e já o fiz igualmente em entrevistas e depoimentos, o que 1 ano e meio antes, na 4ª série ginasial, aconteceu com outro professor meu de português, Padre Luciano Orlando Di Giovanni. Em outra prova escrita, na qual também, em vez da redação, eu escrevera um conto, que depois, com pequenas alterações, publiquei num jornal da cidade, ele comentou, no alto da página, com tinta vermelha: muito boazinha, você tem pinta de bom escritor. Cultive essa qualidade com boas leituras. E, como professor, aconselhava: não abuse do pronome possessivo todas as vezes que puder suprimir, suprima-o. Se aquele momento no clássico foi, como eu disse, o mais importante do curso e um dos mais importantes de toda a minha vida, o comentário do Padre Luciano foi para mim o que de mais importante aconteceu no ginásio e, da mesma forma, uma das coisas mais importantes de toda a minha vida. Guardo a prova como um pequeno tesouro. Ou, fosse o Padre Luciano ainda vivo, eu diria a ele: guardo a prova como uma relíquia sagrada. Acho que ele sorriria. Depois daquele dia, só vinha a encontrar de novo Salles casualmente em 1965,
à noite, num bar. Houve entre nós apenas um ligeiro cumprimento. 2 anos depois, em 1967, voltei a encontrá-lo, de novo por acaso, uma tarde, na livraria do estudante. Contou-me ele então que estava de malas prontas para os Estados Unidos, onde iria dar um curso. De meu lado, contei-lhe, o que ele não sabia, da publicação de meu primeiro livro, O Tremor de Terra, lançado ali mesmo, naquela livraria, e também do prêmio que o livro ganhara, o Prêmio Nacional de Ficção, tornando-me conhecido em todo o Brasil. Em seguida, peguei na estante um exemplar do livro, autografei e dei de presente para ele. E aí, como não podia deixar de ser, relembrei o episódio do colégio e comentei o quanto ele fora importante para mim. Está vendo? Salles disse, com um sorriso alegre e me dando um tapinha no braço. Em 1970, aos 27 anos, publiquei meu terceiro livro de contos, Tarde da Noite. Entre os 20 contos do livro, havia um que se chamava O Professor de Inglês. Hoje, além do meu livro, o conto está presente também com os contos de outros autores em 2 antologias temáticas sobre escola. Uma, Retratos da Escola, de uma editora de Belo Horizonte. A outra, A Escola e a Letra, de uma editora de São Paulo. Naquele ano, Sérgio Santana, que era meu amigo e que em 2020 se foi levado pela pandemia, estava nos Estados Unidos, participando do International Writing Program, um programa que reunia em Iowa City, Iowa, escritores de várias partes do mundo e do qual eu, 2 anos antes, já participara. Como eu, Sérgio também havia estudado no Marconi, mas no turno da noite, e, só alguns anos depois, viríamos a nos conhecer e a nos tornarmos amigos. Abrindo aqui um parêntese, em dezembro de 2017, o caderno Pensar do Estado de Minas trouxe, por ocasião do aniversário de Belo Horizonte, depoimentos de alguns escritores sobre a cidade, entre os quais o de Sérgio, que nele disse: matriculei-me no Colégio Marconi e adorei. Bom, naquela ocasião, enviei a Sérgio meu livro, O Tarde da Noite. Pouco tempo depois dele recebi uma longa carta, em que comentava os contos, quase que um por um. No final disse: antes que me esqueça, o professor de inglês é aquele filho da puta do Gouveia, lá do Marconi? Sim, era. Godofredo. O professor do conto era o Gouveia, o José Gouveia. Não inteiramente, é claro, mas quase. Ouçamos o que sobre o professor diz o narrador do conto. Era um sujeito pequeno, com alguns cabelos ralos na cabeça e uma cara de rato. Devia ter uns 40 anos. Enquanto mexia na pasta, olhava de momento a momento para a classe, com a testa franzida e um ar desconfiado. Não se ouvia o menor ruído na sala. E o método de ensino de Godofredo? De Godofredo não, de Gouveia. O método era unicamente o aluno, lá na frente, lendo em voz alta uma lição do livro e em seguida traduzindo-a. Ai, meu santo Antônio, exclamava Gouveia com deboche quando a leitura não ia bem. Ou, quando a leitura estava muito lenta, tartaruga te atropela. Expressão usada também no conto por Godofredo. Gouveia, lá da mesa, da qual, depois de sentar-se, só se levantava para ir embora, percorria então com um olhar e um meio sorriso a sala, como que em busca de cumplicidade para suas gracinhas. Não ficava nisso, ele ia mais longe. Ouçamos agora o aluno em carta aos pais. Já que estamos falando de estudos, lá vai um fato. Sexta-feira, eu estudara muito inglês. Ontem, o Gouveia, não conheço pior professor, arguiu somente um aluno, o 19. E o 19 sou eu. Li a lição e traduzi. O professor a cada instante corrigia coisas incorrigíveis. Terminando eu de ler, perguntou-me se a tradução estava escrita no livro. Eu disse que não. Ele pediu-me o livro assim mesmo e viu que eu havia dito a verdade. Numa tremenda expectativa, esperei o resultado. A nota. Ganha 9 e, se não tiver nenhuma falta, ganha mais um ponto. Voltei satisfeito para a carteira. Retornando ao conto, um colega que repetia o ano e simpatizara com o narrador, diz a ele: todo mês tem arguição. E explica: se você ganha nota ruim, ele te chama outra vez para melhorar a nota. Como ele diz, mas se você tem nota boa, ele te chama também outra vez para ver se você mantém a nota. Como ele diz, ele sempre te chama outra vez. Não tem jeito de escapar. O jeito
Você pode pensar então, o jeito é matar a aula. Mas acontece que quem não tem nenhuma falta ganha mais um ponto, e ninguém quer perder esse ponto. Assim, à toa, uma falta só, e o sujeito já não ganha mais o ponto. Logo depois, o narrador então comenta: Godofredo é um neurótico. E completa: ele devia estar num hospital. Esse comentário era bem o que eu próprio fazia no colégio. Não só eu, meus colegas também. Alguns alunos lhe desejavam até a morte, conta o aluno de outra carta, anterior. É o professor mais temido do colégio. Talvez a senhora se lembre do Manuel ou da Estela contar que um professor do Marconi dava aula com um revólver em cima da mesa. Pois é esse professor de inglês, e tal fato é verídico. Felizmente, parece que ele abandonou esse mau costume. Dizem que ele já esteve até numa penitenciária. Saber inglês, ele sabe, mas quem vai aprender sob a tensão nervosa que a sua presença causa nos alunos? Se havia o tal revólver, já quase uma lenda, ninguém sabia. Não tinha como saber, pelo menos nós, os alunos. Mas, vejam, foi no segundo ano. Estávamos numa sala com amplas janelas, modelo vitrô, que davam para o pátio. Gouveia, como costumava fazer, havia iniciado a leitura, em voz alta, de uma nova lição. Nós acompanhávamos em nosso livro. Então, lá fora, alguém, certamente um aluno, começou, com o carro, a dar cavalo de pau na pista que havia no pátio, junto ao campinho de futebol. Arrancava com um barulhão e aí, por alguns minutos, parava. Arrancava de novo parava. Gouveia, lá da mesa, interrompia a leitura e, imóvel, ficava esperando. Então recomeçava. Então, de novo, interrompia. Um clima tenso foi se formando na sala. Nós, alunos, acompanhando, com a expectativa de que alguma coisa iria acontecer. E aconteceu. De repente, Gouveia bateu a mão na sua pasta sobre a mesa e, olhando na direção da janela, disse, a plenos pulmões: Eu mato esse rapaz. Então, como se lá de fora tivesse o rapaz ouvido a ameaça, o que era quase impossível, o barulho cessou e Gouveia prosseguiu até o fim da leitura. Gouveia estava mesmo com um revólver? E se estivesse, mataria mesmo o rapaz? É óbvio que não. O mais provável, se o barulho continuasse, é que ele pedisse a alguém da escola que fosse lá fora silenciar o rapaz. Silenciar no bom sentido, é claro. Da vida de Gouveia fora do colégio, pouco sabíamos, como aliás, da vida de quase todos os professores. Terminada a aula, transposto o portão, em direção à rua, é como se eles deixassem de existir. De certa forma, o mesmo acontecia em relação a nós, alunos. Só parecíamos existir para eles ali, na sala de aula. Era muito diferente no ginásio e antes no primário. Neles havia um contato bem maior dos professores com os alunos e às vezes até com os pais dos alunos. Mas é claro, uma coisa era uma cidade no interior, outra a capital. O que, de ouvir contar, sabíamos de Gouveia é que ele era solteiro, que era tradutor de inglês da imprensa oficial e que residia no edifício Cauê, da Augusto de Lima, próximo à imprensa. Algo mais? Sim, que lá no terraço do prédio tinha ele uma criação de pombos e que, como exercício para controlar os nervos, ele andava na beira do terraço de um prédio de 15 andares. No colégio, o que nos parecia fora de dúvida, e isso está expresso na carta e também no conto, era sua competência na matéria. Percebia-se mesmo neles uma certa empolgação ao ler de alguns textos do livro. Lembro-me especialmente de um, The Sniper, o Tocaia, conto de Lyon O'Flaherty, que se passa na Guerra Civil Irlandesa. The long June twilight faded into night. Assim, com essa bela frase, começa o conto, e termina com o Tocaia virando no chão o corpo da pessoa que ele, de longe e com um tiro, acabara de matar, e vendo que ela era seu irmão. Then the sniper turned over the dead body and looked into his brother's face. Tinha de ter arma, né? Comentaria algum maldoso, e o comentário talvez não fosse de todo descabido. Eu já havia lido de O'Flaherty, em tradução, o famoso romance O Delator, levado ao cinema por outro irlandês, John Ford. Vi o filme no Cine Candelária, o que me obrigou a andar um bom pedaço, mas para ver um filme de John Ford, eu, então e depois, andaria qualquer distância. Bem, para encerrar estas linhas, volto ao início delas, ou seja, ao meu conto, ao livro Tarde da Noite.
Algum tempo depois de havê-lo publicado, eu às vezes pensava, será que o Gouveia, por acaso, ou pela referência de alguém, terá lido meu conto? E se leu, o que será que ele achou? Será que teve vontade de matar o escritor ou não? Ou será que, em vez de matar o escritor, teve vontade de pedir a ele um autógrafo? Bem conhecido nos meios educacionais de Belo Horizonte e respeitado nacionalmente como linguista com inúmeros trabalhos publicados, Romanelli, Rubens Costa Romanelli, era o nosso professor de latim. Natural de Divinópolis, alto, cabelos pretos e anelados, sempre de terno azul marinho e gravata vermelha, Romanelli era ligado à doutrina espírita, a respeito da qual exercia grande atuação. Em 1966, publicou o livro O Primado do Espírito, que veio a ter com o tempo novas edições. Simples, afável, era ele uma pessoa de bom coração, o que, na sala de aula, pude em mais de uma ocasião testemunhar. Depois do Marconi, o encontrei algumas vezes na Faculdade de Filosofia, na qual eu, em 1961, ingressara como aluno do curso de Filosofia, e da qual ele, em 1963, passara a fazer parte como livre docente de língua latina. Nossos encontros se davam geralmente no final das aulas, na calçada, na fila de espera do ônibus para o centro. Não sei se ele então não tinha carro ou se tinha, mas por algum motivo preferia não ir de carro para a faculdade. Um dia, o ônibus chegou. Nós entramos e não havia lugar. Um aluno se levantou e gentilmente ofereceu o dele a Romanelli. Romanelli, gentilmente também, agradeceu, mas não aceitou a oferta. E fomos os dois, de pé, pendurados no cano, batendo papo. Aliás, lembro-me bem sobre o que conversávamos. Sobre o assunto que estava na primeira página dos jornais aqueles dias. O conflito armado no Canal de Suez. Romanelli fez então várias considerações lastimosas sobre o ser humano. Passaram-se os anos, e um dia eu soube que ele, em dezembro de 1978, viajando de carro com a família, no sul do país, sofreu um grave acidente. Morreram na hora sua segunda mulher e sua filha caçula. Ele, hospitalizado com outra filha, veio a falecer 2 dias depois. Tinha 65 anos. Romanelli é hoje nome da biblioteca da Faculdade de Letras da UFMG. Biblioteca Professor Rubens Costa Romanelli. Informa a placa na entrada da biblioteca. É também, em Contagem, o nome de um colégio espírita e de uma avenida. Homenagens, a meu ver, mais do que merecidas. Voltando ao Marconi, de suas aulas o que eu mais lembro é dele com um livro de textos na mão, andando de um lado para o outro lá na frente, como Salles, e lendo em voz alta Cícero. Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra. Uma coisa que me chamou logo a atenção foi a pronúncia. Eu só conhecia a pronúncia eclesiástica, que eu aprendera no ginásio com meu professor de latim, Padre Cesário, e que, como católico, ouvia na missa. Com Romanelli, fiquei sabendo que havia outra pronúncia, a pronúncia clássica. Era a pronúncia original dos latinos, e era essa pronúncia que ele usava na leitura dos textos. Achei bonita a pronúncia. Eu sempre gostei de línguas estrangeiras e sempre quis aprendê-las. Aos 13 anos, não bastassem o francês, o inglês e o latim ensinados no ginásio, mais o espanhol, que eu já lia razoavelmente, e ainda um pouco de italiano, eu resolvi aprender grego, por conta própria. Já imaginaram? Um moleque de 13 anos aprender grego sozinho. É muita ousadia, não? E vejam só, por um feliz acaso, Padre Cesário tinha uma gramática de grego publicada em Portugal e se prontificou a me emprestá-la. Assim, com a gramática em mãos, com cara e coragem, eu fui em frente. O resultado? Qual poderia ser? Em poucos dias, entreguei os pontos e, de volta, a gramática. Agora, um detalhe nada importante e até meio bobo, mas que vou assim mesmo contar. Afinal, como diria o conselheiro Acácio, a vida é feita de tudo. Pobre conselheiro Acácio. Quanta coisa que dizem que ele diria. Com esta minha agora, ele não diria. Culpa do essa, né? O detalhe. Tempos atrás, eu assinava 3 jornais. O Estado de Minas, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Cada dia e todo dia, sem falhar domingos, feriados e dias santos, 3 jornais eram
lá da calçada, atirados pelo entregador no alpendre de casa. Lidos, às vezes não de todo lidos, iam formando pilhas, ocupando espaço num cômodo. Um dia, olhando meio aflito para aquelas pilhas, me veio à mente a frase de Cícero sobre os asseclas de Catilina. E aí, como que num desabafo, eu disse: crescem, crescem a cada dia. Bobo não? Eu avisei. Pois então, se bobo é, que Cícero, Quíquero, na pronúncia clássica, me perdoe. Se destaque dei a alguns professores é que eles, por sua matéria, ou por sua maneira de ensinar, ou por sua personalidade, ou por tudo isso junto, foram os que mais me marcaram. Não quer dizer que os demais não tiveram importância. Tiveram. Todos tiveram. Então, quando esta viagem ao passado já vai chegando ao fim, falemos deles também, ainda que brevemente. Lincoln, o professor de história antiga. Fenícios, egípcios, gregos. Lincoln pertencia a uma família ilustre de Belo Horizonte. Seu pai, Antônio Luiz de Bessa, deu nome à Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade. Um de seus irmãos, Pedro Parafita de Bessa, era psicólogo e professor na Faculdade de Filosofia, onde algumas vezes o encontrei e com quem ligeiramente conversei. Magro, elegante em seu terno bege claro, óculos de lentes grandes, verde escuras e cigarro com piteira, Lincoln era de pouca conversa e sorriso mais pouco ainda, mas não era uma pessoa carrancuda, era uma pessoa simpática. Chegava, fazia a chamada e iniciava a sua preleção, andando lá na frente de um lado para o outro, como Salles e Romanelli, mas sem livro na mão, até que o sinal tocava. Então parava de falar e de andar, pegava na mesa o diário de classe, despedia-se e ia embora. Era tudo. Uma vez um aluno durante a aula, a propósito de algo sem maior importância, o interpelou de forma agressiva. Ele escutou, calado. Depois, calmamente, sem alterar a voz, respondeu ao aluno, e a coisa se resolveu ali, na hora. Era, se cabe dizer, um gentleman. Fisicamente, Lincoln fazia um bom contraste com Germinal, o professor de matemática. Moreno, gordo e de avental branco sobre o terno marrom, o único professor que usava avental, certamente por causa do pó de giz. Germinal dava a aparência de ser um cara durão, mas era só aparência. Por um nada, abria um sorriso, os dentes muito brancos se destacando na pele azeitonada. Uma característica dele, chamava um aluno para fazer, no quadro negro, um exercício. Enquanto o aluno quebrava a cabeça, Germinal passava em frente, de cá para lá, de lá para cá, às vezes dando uma paradinha, examinando o exercício, mas não dizia nada. Então o aluno terminava e, convicto, pelo silêncio do professor, de que resolvera certo o exercício, olhava para ele sorrindo, todo satisfeito. Errado! Dizia então Germinal, tonitruante, quase sacudindo o corpanzil. Uma vez, numa prova mensal, depois de nos dar as questões, avisou que precisava ir à secretaria para resolver um problema, e saiu. Alguns alunos, mais que depressa, fecharam a porta e ajuntaram na frente dela duas carteiras, formando uma verdadeira barricada. E aí foi aquela colação. Passado algum tempo, Germinal voltou e, para entrar, teve de pedir, lá de fora, que desobstruíssem a porta, o que foi feito enquanto a turma da colação rapidamente se recompunha. Germinal entrou e então, lá na frente, olhou para nós. Olhou, sacudiu a cabeça e deu um sorriso maroto, como que a dizer: mas vocês, hein? E ficou tudo por isso mesmo. Boa praça o Germinal. Boa praça. Por último, outros dois professores, o de Geografia, Chico Champanhota, como ele era conhecido, e o de Espanhol, Gonzales. Das aulas do primeiro só me ficou o nome, repetido não sei quantas vezes, do geógrafo Salomão Serebrenic. Das aulas do segundo, só os versos de Juan Ramón Jiménez. Caperucita, la más pequeña de mis amigas. Das aulas, bem, para ser exato, do livro de espanhol, de Delbecker, o livro em que estudávamos. Das aulas mesmo, não me ficou nada. Uma delicada cirurgia, a ida para Belo Horizonte e toda uma mudança de vida. O colégio, com tudo de bom e de mal que acontecera, o derrame de papai, a visita de Plínio Salgado, a Copa do Mundo, as viagens aéreas, o compromisso por mim assumido em novembro
com a folha de Tuiutaba, de nela publicar toda semana, sem nada receber, uma crônica, cheguei a publicar 11, e outras tantas coisas mais. 1958 foi, para mim, um ano pesado, e teve no final reflexos negativos em minha saúde, alguns dos quais já meus conhecidos: insônia, angústia, depressão. Para combater esses transtornos, ou pelo menos atenuá-los, comecei, com base em algumas leituras ou por indicação de algumas pessoas, a tomar tranquilizantes: Miltown, Amplictil, Pacatal, Gardenal, Belergal. Desses, eu até guardei os vidrinhos, de lembrança, né? Era então relativamente fácil adquiri-los nas farmácias. E havia ainda os tranquilizantes da, digamos, segunda divisão, os Florategos, Passifloras e Passiflorines, e por último, os chás caseiros, especialmente o de camomila. Antes de ir para Belo Horizonte, e já sofrendo um pouco dos tais transtornos, por causa do hipertireoidismo, eu lera em O Diário, jornal que papai assinava, Diário Católico para alguns, para outros, Diário Caótico. Um artigo de que eu gostava muito, de um psiquiatra da capital, Dr. Armando Leite Naves. Lembrei-me então, em Belo Horizonte, do artigo, e como eu não estava obtendo com os remédios os efeitos desejados, me veio a vontade de consultar o médico. Procurei o endereço do consultório, encontrei, e nos inícios de 1959 fui lá. Fui sem comunicar a ninguém, nem mesmo a meus pais. Era uma questão que eu, no meu estilo, tinha de resolver sozinho. Eu, comigo mesmo e mais ninguém. No consultório, para início de conversa, contei do artigo ao médico. Ele gostou e ficou admirado. Falamos então sobre o tratamento. Combinamos tudo e logo comecei. Alguns diálogos no consultório, algumas sessões de terapia, e aí, depois de muito pensar, eu resolvi abandonar o tratamento. Em 16 de março escrevi ao médico uma carta datilografada e de que guardei uma cópia carbono e a enviei pelo correio. É provável que o senhor tenha estranhado a minha ausência em seu consultório nesses últimos dias. Explico a razão. Não poderei continuar o tratamento. Entre outros motivos que me levaram a tal atitude, sobressai o financeiro. De fato, com a espantosa carestia de vida, da vida estudantil principalmente, é-me praticamente impossível continuar o tratamento. Não que o senhor esteja explorando-me, absolutamente. Aliás, renovo-lhe os agradecimentos por ter me feito uma redução nos preços. Espero que o senhor me compreenda. Se estivesse eu padecendo de um mal físico, ou, por exemplo, fosse necessária uma intervenção cirúrgica, enfim, um tratamento que se tornasse inadiável, então não haveria que optar entre o tratamento e o não tratamento. Mas no meu caso, creio que isso é possível. Sozinho, com a ajuda de Deus, irei pelejando, irei procurando o autodomínio que me falta e, quem sabe, lograrei alcançar êxito. Em caso contrário, paciência. Terminando, quero novamente agradecer-lhe a atenção que me dispensou, sua generosidade, sua dedicação, e quero também pedir-lhe um favor. Rasgue aquelas notas sobre minha pessoa e relegue o meu caso ao esquecimento. É apenas um favor. Para minha surpresa, poucos dias depois recebi, também pelo correio, uma carta cujo envelope trazia, impressos no canto esquerdo superior, o nome do médico e o endereço do consultório. A surpresa não era para menos. Um renomado médico da capital se dar ao trabalho de responder à carta de um adolescente. Na carta, também datilografada e assinada, dizia o médico: se os motivos da sua interrupção do tratamento são realmente os que foram alegados em sua delicada carta, devo então responder-lhe o seguinte. A resposta: não são somente as doenças orgânicas, agudas ou crônicas, passíveis ou não de uma indicação cirúrgica, que exigem tratamento inadiável. As enfermidades psíquicas, mesmo as de caráter tão benigno como no seu caso, pois se trata de um distúrbio de personalidade, também exigem tratamento inadiável, porque é do verdadeiro equilíbrio psicológico, que permite o perfeito ajustamento do indivíduo, na família, na sociedade e no meio escolar, que resulta a felicidade relativa que podemos desfrutar na vida. Segui a carta. Quanto à questão dos honorários, você pagará no fim de cada mês, ou de cada 3 meses, ou então, se esses honorários pesam na sua economia de estudante,
Visto que você prefere que os seus pais ignorem que está tratando-se, então não terá que pagar nada. E eu devo dizer que me sentirei satisfeito, sinceramente satisfeito, por ter cooperado com um jovem tão inteligente e de futuro tão promissor, o que realmente eu sentia através das nossas palestras. Para quem tinha um tio que de tempos em tempos ficava furioso e precisava ser amarrado e levado de carro para outra cidade, onde era internado e recebia eletrochoques, o diagnóstico de distúrbio de personalidade até que era bem suave. Dr. Jekyll poderia ficar descansado. Eu não ia ameaçar sua fama. Mas, espera aí, a cada 3 meses? Em quantas sessões de terapia estava o doutor pensando? Para uma enfermidade psíquica de caráter tão benigno? Ele foi de novo e até mais ainda generoso, e creio que poderíamos chegar a um acordo. Menos tratamento gratuito, o que eu não aceitaria. Fosse o motivo financeiro o principal motivo, coisa de que o próprio médico pareceu duvidar ao dizer que, se os motivos são realmente os alegados em minha carta. Dizer então quais eram realmente os motivos não só me seria difícil, como também não me interessava. Assim, preferi dar por encerrada a questão. Não respondi à carta do médico, nem voltei ao consultório, e nunca mais tive notícia, nem de um, nem de outro. Saltemos agora 20 anos no tempo. Em 1979, publiquei meu 5º livro de contos, Lindas Pernas. No conto que dá título ao livro, o narrador, Vicente Lima, as iniciais V e L, lembram alguma coisa? 15 anos depois do tratamento com um psiquiatra, Dr. Saul Neves, será que o Neves lembra alguma coisa? Decide fazer-lhe, sem aviso, uma visita. Entrei no edifício lembrando-me das vezes em que entrara ali nos meus 15 anos, quando estudava na capital. Começa o conto. Naquele tempo, eu não podia nem imaginar que um dia teria a calma que tinha agora. Parecia-me impossível que isso chegasse a acontecer. Eu era só confusão e tormento, e fora assim que, uma tarde, eu viera parar naquele edifício. Depois de algumas observações sobre o consultório, o narrador relata sua conversa com o médico. Conversa que principia num tom aparentemente cordial e que vai aos poucos esquentando, até ficar tensa. Lembro-me que o senhor atendia sempre 3 clientes ao mesmo tempo. Um tomava insulina e ia para a sala, esperar a sonolência. Outro estava aqui, no consultório, nas palestras. E um terceiro ali, no quarto escuro, escutando o verde vale florido. O senhor ainda faz assim? Creio que isso não é da sua conta, senhor Lima, responde o médico. E então, mais adiante, o narrador, falando de si mesmo e de um outro jovem, Benjamin, que também se tratara com o médico e que algum tempo depois acabara por suicidar-se, diz: nós não éramos doentes, doutor, não éramos psicóticos. Tínhamos mesmo 1000 problemas, como o senhor disse, mas esses problemas não se curavam com injeções de insulina, com palavras rápidas e estereotipadas, tiradas de manuais de psiquiatria, com quarto escuro e gravação. Eles se curavam com um pouco mais de atenção, um pouco mais de interesse, talvez algum carinho. Antes de encerrar este capítulo, uma informação complementar. Eu apontei de modo sutil os modelos dos 2 personagens principais, o narrador e o médico. E Benjamin, teria ele também tido algum modelo? Sim, teve. Foi um estudante que eu encontrei no consultório e que também estava se tratando com um médico. Eu já o tinha visto antes. Onde? Exatamente, no Marconi. Era um pouco mais velho que eu e fazia, creio que, o clássico também. Não me lembro do nome dele e nunca mais o vi. Espero que ele não tenha tido o destino trágico do meu personagem e que esteja vivo e gozando de boa saúde. Acrescente-se que a cena descrita pelo narrador, a cena do barranco, ela, em parte, realmente aconteceu. O rapaz do colégio empolgado, como o personagem do conto, com a força do pensamento positivo, título do livro de Norman Vincent Peale, livro muito lido na época, num intervalo de aula, no pátio, me convidou a pendurar-me em seu braço sobre o barranco que havia no colégio, ao lado da ponte de madeira que ligava o prédio ao pátio. Ia, me explicou, sustentar-me só com a força de seu pensamento. Admiro a sua convicção, eu disse, mas... E aí dei uma risadinha.
Acho que eu não vou me pendurar, não. E claro, não me pendurei. No conto, o narrador aceita o convite e caem os dois no barranco. A sorte, diz o narrador, é que o barranco não era alto e tinha uma grama, senão a gente poderia ter se machucado seriamente. A sorte foi essa. Mas, concluindo, por que o título de Lindas Pernas? Poderá alguém que não leu o conto perguntar o que tem a ver com essa história toda? Bom, o título vem da secretária do médico no consultório, ou seja, de suas pernas, que o narrador, no início do conto, contempla, enquanto espera ser atendido pelo médico, e que no final, ao sair, volta a contemplar. A secretária estava atendendo um novo cliente. Despedi-me dela com um sorriso e, num rápido olhar, pude ver ainda uma vez suas pernas. Eram realmente magníficas, e era uma pena pensar que eu talvez nunca mais fosse vê-las. O ano foi passando, outras coisas foram acontecendo e os meus transtornos sumindo, sem remédios, sem médicos e sem sessões de terapia. Uma carta a meus pais, escrita em novembro, mostra indiretamente, e mais até pelo tom do que pelo conteúdo, como eu estava então me sentindo. Aliás, minhas provas finais escritas começam amanhã. Para elas, tenho estudado regularmente. Não tenho vagabundeado, o que não é do meu feitio, mas não tenho também estudado muito, o que não vale a pena. Regularmente apenas, uma média de 2 horas por dia nestas vesperais provescas. 2 horas de estudo e, para descansar, 4 horas de leitura. E como descansa? É a melhor maneira de descansar, fazer aquilo que nos apetece. E nada me apetece tanto quanto a leitura. Mas, recuando aos começos do ano e ao colégio, poucos professores do primeiro ano permaneceram no segundo. Vieram outros professores, e novamente, nenhuma mulher, o que aconteceria também no terceiro ano. Portanto, o curso todo sem nenhuma mulher a dar o ar da graça, com exceção das alunas, e da dona Araci, que sempre alegre nos atendia na cantina que ficava no subsolo do prédio. Entre os novos professores, o que eu tanto esperava e do qual falarei em outro capítulo, o de filosofia, Arthur Versiani Veloso. Outro novo professor, o de português, Tomasi, José Tomasi. Tomasi vinha sempre de chapéu, talvez por causa de sua calvície precoce. Devia ter, penso eu, menos de 40 anos. E de sua tez muito alva. Chapéu de feltro, cinza, em harmonia com seu terno, também cinza. Antes de dar aula, Tomasi, é claro, o tirava, deixando-o na sala dos professores. Ex-seminarista, quase ordenado sacerdote, quando nos intervalos estava de pé, conversando com alguém, ele quase sempre mantinha a mão esquerda no bolso do paletó. Diziam que segurando um terço. Na direita, o cigarro, com piteira, o que parecia ser moda na época. Ou então, com pita-filtro, novidade, que teve curta duração, destinada a minorar os efeitos nocivos do cigarro. O professor e jornalista Anis José Leão, há pouco tempo falecido, também estudou no Marconi, e num texto dedicado ao colégio que, segundo ele, era nos anos 1950 o melhor educandário da capital, e por isso ganhou o apelido de Universidade da Barroca. Ele fala de Tomasi. Conta que Tomasi era rico em filosofia, teologia, grego, hebraico, teodiceia e coisas do gênero. Tinha Santo Tomás na ponta da língua. Encontrar hoje um professor de colégio com esse cabedal de cultura não seria fácil. Confesso, porém, que como aluno eu pouco usufruí de toda essa riqueza, mas me lembro de Tomasi como um bom professor. Além de bom, Tomasi era de fácil comunicação com os alunos. Talvez, de todo o curso, o que mais fosse assim. Risonho, sempre bem-humorado, todos se sentiam à vontade com ele, a ponto de, num momento de descontração em que, sentado numa carteira, ele conversava com um aluno numa prova oral, um colega nosso, mais desabusado, chegou por trás e passou de leve a mão em sua careca. Tomasi? Nem aí. Uma lembrança pessoal, agradável. Numa aula, Tomasi, de pé lá na frente, comentava de um modo geral as redações que a seu pedido fizéramos. Depois, leu para nós com breves observações e sem dizer o nome do autor, 3 delas. Entre as 3 estavam a minha. Quando acabou de lê-la, Tomasi, com um sorriso, disse: "Essa aqui é machadiana."
Sobre o que o escrevera, lembro-me vagamente. Tomasi não nos devolveu as redações. Elas ficaram com ele, que depois certamente as destruiu. Voltando agora ao começo deste capítulo e ao fim do ano, transcrevo uma nota do meu diário, de 3 de dezembro. Um calor tremendo hoje. À tarde, após fazer exame oral no colégio, eu e 6 colegas fomos para o apartamento do tio de um deles, levando algumas garrafas de cerveja. Lá bebemos, fumamos charutos Havana e papagueamos. Good, very good. No terceiro ano, novas mudanças. Novos professores, novas matérias e até mesmo nova sala. Da nossa, no andar térreo, passamos para uma no andar superior. Dos professores, um que, para minha alegria, permaneceu foi o professor Veloso. Um que saiu foi Tomasi, entrando em seu lugar, Carlos Durval. Jovem ainda, Carlos Durval formara-se havia pouco tempo. Meio gordo, sério, de sorriso raro, era o único professor que não ia de terno e gravata, nem mesmo de paletó. Ia em mangas de camisa, talvez já prenunciando os novos tempos no colégio. Encontramo-nos casualmente uma tarde, na avenida, próximo ao edifício Acaiaca, e, indiferentemente aos barulhos do trânsito, conversamos por quase 1 hora sobre literatura. De suas aulas, pouco lembro. Ficou, porém, do professor uma boa lembrança. No alto e no canto da primeira página de um trabalho meu, que guardei, sobre Fagundes Varela, ele escreveu: muito bom. Poucos anos depois do colégio, fiquei chateado, sabendo por alguém que ele havia morrido de forma repentina. As novas matérias, biologia, física e química. Delas, em minha memória, não ficou nada. Absolutamente nada. Culpa dos professores? Em parte, sim, mas na maior parte, culpa do aluno e de seu desinteresse pelas matérias. Um pouco menos pela biologia, mas física e química. Ainda no começo do ano, em 5 de abril, anotei no diário: aulas de física, química e matemática. Que chatura, meu Deus! Resolver problemas de física? Para quê? Não é isso que me fará melhor. É bom e necessário que exista a química, a física, a matemática e quem a ela se dedique, mas exigir de um aluno do clássico que resolva problemas, isso é detestável. Digo aluno do clássico para não dizer eu. Eu resolvendo problemas de física? Bolas. Revolto-me e não resolvo. Mas é que existe a nota no fim do mês, e sou obrigado a resolver. Eis uma perfeita tirania. Aqui fica o que não tive coragem de dizer ao professor de física. Que não tenha ninguém até hoje escrito a biografia do professor Veloso é algo que muito me admira, não só pela indiscutível importância que ele teve como professor de várias gerações em Belo Horizonte, mas também por tudo que publicou em livros, revistas e jornais. E, last but not least, pela extraordinária figura humana que ele foi. Já em 1937, Ciro dos Anjos, em O Amanuense Belmiro, seu livro de estreia e hoje um clássico da moderna literatura brasileira, nos apresentava o personagem Silviano, que, como se sabe, foi baseado no professor, o qual, como muitos não sabem, era primo do escritor. Aproveito para contar aqui que Ciro me deu a honra de ser um de meus debatedores numa palestra que fiz em Brasília, em 1979, na Semana Nacional do Escritor. Tudo então devidamente gravado e hoje devidamente guardado em meus arquivos. Mais de 50 anos depois de Amanuense, em 1989, outro ficcionista mineiro, Altran Dourado, também fazia do professor personagem de um livro, o Simval de Souza, de Um Artista Aprendiz. Altran foi, na juventude, aluno de Veloso. Num depoimento de 1996, dado a Eneida Maria de Souza, para o volume a ele dedicado da coleção Encontro com Escritores Mineiros, do Centro de Estudos Literários da UFMG, Altran disse: mas vamos voltar um pouco atrás, para pagar a minha dívida de gratidão para com o maior professor que tive na vida, Arthur Versiani Veloso, diretor do Colégio Marconi, que ensinava não somente filosofia, mas também português e latim quando não havia professor habilitado. Era um exemplar raro de humanista mineiro. Não se fabricam mais mineiros como ele. Nascido em 1906, em Ouro Preto,
e falecido em 1986 em Belo Horizonte, Veloso teve, em 2006, o centenário de seu nascimento devidamente comemorado na capital, com vários eventos, organizados, segundo li no estado de Minas, pela Escola Municipal Arthur Versiani Veloso, pelo Colégio Marconi, pela Academia Mineira de Letras, da qual Veloso fora membro, e pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas na UFMG. Na ocasião, falando ao jornal, José Henrique Santos, ex-reitor da UFMG e sucessor de Veloso na academia, disse: o professor Veloso fez do magistério o sentido de sua vida. Dele, retirou riquezas espirituais insuspeitadas, mais importantes e duradouras que qualquer riqueza material que jamais possuiu. Eu tive, primeiro, a felicidade de ser por 2 anos aluno do professor em filosofia, no Marconi, do qual foi ele não só diretor, como lembra Altran, mas também um dos fundadores. Segundo, assim que me formei, tive por 3 anos o privilégio de ser, no departamento de filosofia da faculdade, o seu secretário, faculdade da qual, aliás, foi ele também um dos fundadores e da qual, na ocasião, era o diretor. Como secretário, voltando uma vez de uma viagem de férias, encontrei na minha mesa um bilhete que guardei. Como se vê, eu guardava tudo. Guardava e guardo. Num país que tão pouco faz para preservar sua história, eu pelo menos procuro preservar a minha, tenha ela a importância que tiver. O bilhete era de José Henrique, então professor no curso de filosofia, e nele, meu ex-professor. Escrito numa folha arrancada de um caderno, dizia o bilhete: tão logo chegue, apresentar-se, por favor, ao professor Veloso, que está reclamando seus bons ofícios. Relendo-o há pouco tempo, lembrei-me de algo meio engraçado do meu trabalho. O professor mandava alguém me chamar. Chama-o Junqueira, como ele me tratava. Na minha sala, no 8º andar. A sala não tinha ainda telefone. Quando eu, depois de alguns minutos descendo pela rampa ou de elevador, chegava à sua sala, no térreo, e dizia: pois não, professor. Ele me olhava com um ar de estranheza e perguntava: para que mesmo que eu mandei te chamar? Não sei. Eu também não sei, eu respondia, meio rindo. E aí acabávamos conversando sobre qualquer outra coisa, até que ele se lembrasse ou não do motivo pelo qual havia me chamado. Isso, creio eu, decorria de suas múltiplas obrigações administrativas. O que explicava também, a meu ver, o desabafo que presenciei um dia em sua sala, depois de atender uma funcionária de condição humilde, com a qual, ao chegar, eu cruzara no corredor. Ele, de pé, gesticulando, disse num tom forte, mas, como quase sempre, com um quê de histrionismo: essa mulher me falando dos dentes esburacados dela, quando o que eu queria era estudar a consciência do tempo íntimo em Husserl. Sem intenção, fazia ali o professor, com aquelas palavras, um retrato perfeito do drama que vive o intelectual num país subdesenvolvido como o Brasil. De um lado, a necessidade da ação, do outro, o apelo da reflexão. Da sala, outra lembrança bem diferente. Uma professora chegou e contou, toda eufórica, que à noite iria à festa de aniversário dos 18 anos de um sobrinho. De sua mesa, e mal olhando para ela, o professor, num tom mais baixo, como se falasse para si mesmo, disse: eu também já fiz 18 anos. Há muito tempo. No embalo das lembranças, mais uma boa do professor, esta agora no Marconi, na minha turma, no 2º ano. Uma aluna não muito educada, como se verá, meio burrinha e obviamente desinteressada da matéria, sentada à frente, costumava durante a aula ficar conversando com uma colega na fileira do lado. A colega, mais educada e meio constrangida, limitava-se a responder por monossílabos. Era aquele tititi contínuo. O professor, de pé, imerso em sua explanação, parecia não ligar, mas um dia ele se interrompeu, olhou para a menina e num tom quase jocoso disse: Dona Fulana, omito aqui por caridade o nome dela. Sua conversa é muito soporífera. Que soubesse a menina o que era aquela palavra, eu duvidava, como também duvidava que ela, chegando em casa, fosse olhar no dicionário, se é que tinha um. Recuando no tempo e de lugar, antes de ir para Belo Horizonte, ainda em Ituiutaba, eu já conhecia o professor, de ler no diário seus artigos sobre filosofia. Eram artigos bons de ler, escritos numa linguagem simples. Eu os lia, recortava e guardava. Voltando ao Marconi,
Conto agora um episódio sucedido no 3º ano, fora da sala de aula, no intervalo, e que por acaso presenciei. No andar superior, próximo à escada, alguns alunos tentavam tirar a roupa de um outro, meu colega de sala. Por quê? Por nada, só de farra. Nessa hora vinha, com sua pasta, subindo a escada, o professor Veloso. Ao passar pelo grupo, meu colega ouviu e gritou: "Professor, estão tirando minha roupa." O professor parou. Olhou para a turma e... Deu uma bronca? Fez um sermão? Nada disso. Nem bronca, nem sermão. Olhou para a turma e disse: "Deixe um rapaz em paz." E seguiu o caminho em direção à sala, onde ia nos dar sua aula. O homem é notável, fabuloso. Escrevi com entusiasmo numa carta a meu primo Tomás, em São Paulo, onde ele também fazia o clássico. Fabuloso. Era esse o adjetivo certo para o professor Veloso, com rima e tudo, a começar por sua aparência física. Alto e gordo, cabelo escovinha e os óculos de grossas lentes míope que era. No trato, acessível e quase sempre engraçado. Nada, portanto, daquele intelectual sisudo ou posudo, ou pior, as duas coisas juntas, sisudo e posudo. A um observador atento e perspicaz não escapava, porém, que por trás de tudo isso havia um ser humano de grande complexidade. Filósofo? Com a atual banalização do termo, qualquer um, por muito pouco, é chamado de filósofo. É provável que ele hoje fosse assim chamado. Provável? Ele foi assim chamado, e não só uma vez. Basta olhar a internet. Lá está. Filósofo kantista. Filósofo kantiano. Filósofo neocantiano. E por aí vai. Quanto a mim, eu não o chamaria de filósofo. E cá entre nós, tenho minhas dúvidas de que ele concordaria com o termo. Eu só o chamaria de filósofo no sentido original da palavra, que, como aprendemos, vem de Pitágoras. Consta que, ao ser chamado por um admirador de sábio, teria Pitágoras respondido que não era um sábio, era apenas um amante da sabedoria. Não sofos, sábio, mas sim filosofia, amante da sabedoria. Agora, professor de filosofia, isso sim, isso ele era. E que professor! O perfeito professor de filosofia. Discorrendo um dia numa aula, e suas aulas foram todas anotadas por mim em cadernos, que, assim como os artigos, também guardei. Sobre uma questão bastante controvertida. Ele se interrompe, vai até a mesa e pega um livro grosso, encadernado, volta para a frente e diz: "Vamos ver aqui o que diz o jesuíta." Jesuíta era Charles Lá, o autor do livro, e este o curso de filosofia em tradução portuguesa, companheiro inseparável do professor em suas aulas, cheio de anotações com tinta verde e páginas marcadas com papel alumínio, que vem envolvendo os cigarros nos maços. Sim, o professor também era fumante, mas, que eu me lembre, não fumava na sala de aula. Com quem estará hoje o livro? Com os herdeiros? Merecia estar, se já não está num museu cultural. Continuando a narrativa, o professor abre o livro, folheia, passa uma página, passa outra, volta e então olha para nós com uma cara de espanto. Uai, ele não diz nada. Fecha o livro e pergunta: "E aí, como ficamos?" Repito, o perfeito professor de filosofia. E acrescento: ótimo ator. Nessa época, li num compêndio de filosofia o Précis de Philosophie, de Cuvillier, que encontrei na livraria Oscar Nicolai, e de imediato comprei. Quantos livros lá comprei! A frase também perfeita de Kant: é melhor aprender a pensar do que aprender pensamentos. O que o professor ilustrava de maneira, mais uma vez o adjetivo, perfeita. Séculos antes, na Grécia Antiga, já Heráclito observava que o muito saber não traz o entender. Kant, o professor Veloso e Kant. Só isso já daria aqui muitas páginas. Sua admiração pelo filósofo, suas viagens a Königsberg, o busto de Kant sobre a réplica em granito de sua lápide, na qual está gravada a famosa frase sobre o céu estrelado e a lei moral dentro de nós, que ele mandou instalar no canto do saguão da faculdade, ao lado da porta da biblioteca. A gente se encontra lá no cantinho. Brincávamos. E há, é claro, a sua pequena biografia do filósofo.
A Vida de Kant, que comprei e levei um dia à faculdade para ele autografar para mim, o que ele fez de muito bom grado. Leitor de Kant e homem castrado não se curam mais nunca, disse o professor à sua turma, à noite, no estadual, pedindo antes que as meninas se retirassem da sala. Quem me contou a história foi um dos alunos. Se as meninas se retiraram, não sei. Não lembrei na hora de perguntar. A tudo isso que até aqui contei, acrescente-se que, por mais uma dessas tramas da vida a que já me referi em outro capítulo, o local em que fui morar ficava, o que eu não sabia antes, a menos de um quarteirão da casa do professor, na Aimorés. Era uma casa bonita, sem ser de luxo. Nela nunca estive, mas da janela de meu quarto, que dava para Sergipe, eu sempre vi o professor saindo ou chegando em seu Aero Willis, branco e verde, ora sozinho, ora com alguém da família, a mulher e os 2 filhos, uma jovem e um adolescente. E quantas vezes não ouvi o som alto que vinha lá de dentro da casa, geralmente a Quinta Sinfonia de Beethoven, que por sinal era e continua a ser uma de minhas músicas preferidas. Para terminar, de vez em quando no colégio, no final das aulas, o professor me oferecia carona. Eu aceitava, claro, com grande satisfação, e lá íamos os 2, conversando, ou em silêncio, até chegarmos ao nosso destino comum, a então tranquila Praça da Boa Viagem. Na manhã do dia 7 de dezembro de 1960, numa das salas do colégio, nós, alunos do 3º clássico, fazíamos a prova oral de português, a última prova do ano e a última do curso. Ainda na sala, todos muito à vontade, batemos várias fotos. Depois nos reunimos lá fora, na escadaria do colégio, para a foto de despedida. Dos que em 1958 haviam começado o curso, poucos ali estavam. Uns porque ao longo daqueles 3 anos já o haviam deixado, e outros porque já haviam, momentos antes, feito a prova e ido embora. Na calçada, em frente ao portão, nos abraçamos, desejando felicidades e esperando nos revermos um dia. E então, tchau e adeus Marconi. No fim do mês, em Ituiutaba, eu completava 18 anos. 2 meses depois, em fevereiro de 1961, em outra sala, esta no edifício Acaiaca, onde funcionava a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Minas Gerais, acabo de me sentar em frente a uma mesinha de madeira. Do outro lado, já sentado, estava o professor Veloso. O motivo do encontro: o exame oral de História da Filosofia como parte do vestibular para o ingresso no curso de Filosofia. Então, Junqueira, ele começa. O que você leu nessas férias? Suponho que ele esperasse que eu fosse dizer algum livro de filosofia. Respondi meio sem graça. Eu li mais literatura, professor. Que livro você leu? Ele prosseguiu. Um dos que eu li foi O Ateneu. Ah... Ele disse então, abrindo um largo sorriso. O Ateneu. Aí, descrevendo as características de um determinado personagem, me perguntou quem no livro era ele. A mulher do diretor, eu respondi de imediato. E tal outro personagem? Assim e assim, seguiu ele, sempre com um sorriso. Eu respondi também de imediato. Ele sacudiu a cabeça, concordando. Mantivemos um animado e delicioso bate-papo sobre o livro. Eu contaria depois a meus pais numa carta. Então, novamente sério, o professor pegou a caneta e, curvando-se sobre uma folha de papel na mesa, disse: Bom, Junqueira, você sempre foi um ótimo aluno. Eu vou te dar aqui nota 10. Obrigado, professor, eu disse, simplesmente, sem saber o que mais dizer. E a história da filosofia? Coitada, essa ficou a ver navios. 1 mês depois, em março, eu subi a rampa do novo e imponente prédio de 8 andares da faculdade, na rua Carangola, para assistir à primeira aula do curso de filosofia. Que Deus o abençoe, me escreveu mamãe, e lhe dê as necessárias luzes para fazer com brilhantismo o curso que vai em breve iniciar. Nova e última etapa de minha carreira estudantil, 3 anos depois, em dezembro de 1964, eu concluía o curso, sem festa de formatura, por imposição das autoridades, e, portanto, sem a entrega do diploma aos formandos, muito menos, é claro, de um diploma em pergaminho. Fim. Colégio Marconi,
Luiz Vilela. Narração para audiobook, Lucas Avelar.